Galera, meu nome é Gustavo Acácio, sou professor de História e hoje a gente vai tratar aí de uma aula sobre a África, sobre os reinos africanos, beleza? O código dessa aula é EF07HI10, EF07HI10, que tem como objetivo identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e americanas antes da chegada dos europeus, com destaque para as formas de organização social e para o desenvolvimento de saberes e técnicas, valorizando a diversidade dos patrimônios étnico-culturais e artísticos dessas sociedades. Pessoal, quando a gente vai falar da África, entra sempre assim dentro da nossa cabeça um ponto de interrogação. Por quê? Porque a gente tem muito pouco conhecimento e informações sobre o continente africano. As ideias que nós temos aí sobre a África são ideias preconceituosas que foram colocadas, inseridas aí dentro da nossa sociedade com o passar dos anos, devido aí a nós termos o hábito de ver a história do mundo, a história da humanidade com um olhar europeu. Beleza? Então a gente tem que ter um respeito muito maior com a história da África, até mesmo porque no nosso país, com a diáspora africana, nós tivemos a entrada de 6 milhões de pessoas que vieram para cá escravizadas. Isso mesmo, 6 milhões de seres humanos que foram escravizados e trazidos para o Brasil para trabalhar. Então a gente tem vários e vários reinos no continente africano. A gente pode lembrar, por exemplo, do Egito. Muita gente pensa que não, mas o Egito fica no norte do continente africano e foi um grande império aí da história antiga, um império respeitadíssimo, o Egito. E a gente vai ter vários e vários impérios. A gente vai ter o Império de Aksum, a gente vai ter as sociedades, as cidades-estados dos reinos Iorubá, a gente vai ter vários reinos, vai ter a cidade de Cartago, que inclusive quase derrubou o Império Romano. A gente vai falar hoje sobre o reino de Gana, que é uma dessas cidades, um desses reinos, desses impérios africanos. O Gana não foi uma cidade, o Gana foi um reino, foi um império. Galera, o Império do Gana, ele vai nascer aí cerca de 300 depois de Cristo, o Império do Gana, ou o Reino do Gana. Onde ele ficava? Ficava na região noroeste do continente africano, numa região chamada região do Sahel, que fica ali entre o deserto do Saara e as savanas africanas. Essa região ela corta ali todo o continente africano. As suas principais cidades eram as cidades de Kombi, Salé e de Gaba, beleza? E a gente vai ter a origem desse império, o Império do Gana, do Reino do Gana, em 300 depois de Cristo. Uma particularidade, o Reino do Gana, ele foi o primeiro reino a fazer comércio nas rotas saarianas. O Reino do Gana, que era conhecido como o Reino do Ouro, devido à abundância desse metal. E faz a gente lembrar também que eles conheciam a metalurgia. Professor, mas o que é metalurgia? A metalurgia é o manuseio de metais. Eles manuseavam os metais. A arte, as técnicas de manusear metais já era desenvolvida aí pelos povos africanos, inclusive aí pelo povo, pela população do Gana. Outro item importante que a gente tem que lembrar é que eles não tinham uma demarcação territorial. O que isso quer dizer, professor? Todos os povos que eram conquistados, apesar deles não terem uma visão imperialista, mas eles faziam guerras, porque na África, como que era a guerra na África? Os povos africanos faziam guerra para conquistar outros povos. E aí esses povos conquistados passavam a fazer parte da sociedade conquistadora. O conquistador conquistava e agregava o conquistado à sua nação, ao seu país, à sua família. E assim, dessa forma, eles iam crescendo. E foi isso que o Império do Gana fez. Depois, no final, aconteceu o mesmo com ele, pois ele foi subjugado, foi agregado, vencido pelo Império do Mali. E isso foi aumentando aí o Império do Gana, que teve seu fim e foi dando origem, foi fazer parte ao Império do Mali. Eles tinham também uma prática, a prática tributária. Eles pagavam impostos no Reino do Gana. Eles pagavam impostos e dividiam aí entre várias e várias funções. Eles tinham toda uma divisão social, não é? E os povos que eram conquistados, eles eram subjugados.
subjugados. Ele foi tomado pelo Império do Mali. Gana significa também o nome do líder, o rei, o chefe tribal era chamado, ele tinha um nome aí de Gana, que posteriormente também deu nome hoje ao país que nós temos como Gana. Então o reino do Gana ele vai aí até o ano de 1300, onde ele vai fazer império, ele vai fazer parte aí do Império do Mali. Beleza, galera? Essa foi mais uma aula de história para vocês aí.